O pequeno número daqueles que são salvos. São Leonardo de Porto Maurício. Viveu de 1676 a 1751. Sermão para terça-feira, após o 4º domingo da Quaresma, sobre o número dos eleitos. Isso que encheu de terror os maiores santos. Graças a Deus, o número de discípulos do Redentor não é tão pequeno que de tal forma que a maldade dos escribas e dos fariseus venha triunfar. Embora eles se esforcem em caluniar o inocente e derrubar a multidão por seus pérfidos sofismas, desacreditando a doutrina e o caráter de Nosso Senhor, achando manchas até no sol, muitos reconheceram nele o verdadeiro Messias, e sem receio das punições e nem das ameaças, abraçaram abertamente seu partido. Malgrado as imposturas de seus inimigos, de turba autem multi crediderunt in enum. Muitos do povo creram nele. Todos aqueles que seguiram Cristo, o seguiram até na sua glória? Ah, é aqui que, venerando este profundo mistério, eu adoro em silêncio os abismos dos decretos divinos, antes de decidir com temeridade um tão grande ponto. É um grave tema aquele de que devo tratar hoje. Ele fez tremer até mesmo as colunas da igreja, encheu de terror os maiores santos e as populações dos anacoretas dos desertos. Essa instrução na qual se trata de decidir se o número dos cristãos que se salvam é maior ou menor que o número de cristãos que se perdem, vos inspirará, eu espero, um receio salutar dos julgamentos de Deus. Aquele que se perde por sua própria malícia. Meus irmãos, eu queria, por causa do amor que eu vos tenho, poder vos assegurar prognósticos de uma felicidade eterna, dizendo a cada um de vós, o paraíso vos está assegurado. A maior grande parte dos cristãos se salva. Então, vocês iriam se salvar também. Mas como poderia eu vos dar esta doce segurança, se inimigos de vós mesmos, vós vos revoltais contra os decretos de Deus? Eu percebo em Deus um sincero desejo de vos salvar, mas eu vejo em vós uma inclinação decidida a se perderem. Que farei eu, pois, hoje, se eu falo claramente? Eu vos desagradarei. Mas se eu não falar, eu desagradarei a Deus. Eu partirei, então, esse tema em 2 pontos. No primeiro, para vos aterrorizar. Deixarei os teólogos e os padres da igreja decidirem a questão e pronunciar que a maior parte dos cristãos adultos se corrompe. E adorando em silêncio esse terrível mistério, eu deixarei escondido meu próprio sentimento. No segundo ponto, tentarei vingar contra os ímpios a bondade de Deus, provando-vos que aqueles que se perdem por sua própria malícia, porque eles quiseram se condenar. Aqui estão, pois, 2 verdades muito importantes. Se a primeira vos assusta, não a tomeis de mim, como se eu quisesse estreitar o caminho do céu, pois eu quero ser neutro nesta questão. Tomei disso vós, antes dos teólogos e dos padres da igreja, que por força de razões vos imprimirão esta verdade no coração. Se estiverdes corrigidos pela segunda, rendei graças a Deus, que não quero outra coisa a não ser que vós lhe deis inteiramente vossos corações. Enfim, se vós me forceis a dizer claramente o que eu penso, eu o farei para a vossa consolação. Isso não é uma curiosidade, mas uma pregação. Isso não é uma vã curiosidade, mas uma pregação salutar, fazendo soar do alto do púlpito certas verdades que servem maravilhosamente para reprimir a insolência dos libertinos, as quais, falando sempre da misericórdia de Deus e da facilidade de se converter,
vivem mergulhados em toda sorte de pecados e dormem com segurança no caminho da perdição. Para desiludi-los e acordá-los de seu torpor, examinemos hoje essa grande questão. O número de cristãos que se salvam é maior aqueles de cristãos que se perdem? Almas piedosas, retirai-vos, este sermão não é para vós. Ele tem unicamente por objetivo reprimir o orgulho desses libertinos que, matando em seus corações o santo temor de Deus, se ligam ao demônio, o qual, no sentimento de Eusébio, perde as almas tranquilizando-as. Imitate securatem, ut imitate perditionem. Para resolver esta dúvida, coloque de um lado os padres da Igreja, tanto gregos como latinos, e do outro os teólogos mais sábios, os historiadores mais eruditos, e ponha no meio a Bíblia exposta ao olhar de todos. Escutai não o que eu vou dizer, pois eu vos declarei que não queria tomar eu mesmo a palavra, nem decidir a questão, mas sim o que vos dirão esses grandes espíritos, que servem como de faróis na Igreja de Deus, para esclarecer os outros, a fim de que eles não percam o caminho do céu. Desta forma, guiados pela tripla luz da fé, da autoridade e da razão, nós poderemos resolver seguramente esta grave questão. Observai bem que não se trata aqui de todo o gênero humano, nem de todos os católicos sem distinção, mas somente dos católicos adultos que, tendo o livre-arbítrio, podem cooperar na grande obra de sua salvação. Consultemos em primeiro lugar os teólogos, no qual reconhecemos que examinaram as coisas de mais perto e não exageraram em seus ensinamentos. Escutemos dois sábios cardeais, Caetano e Belarmino. Eles ensinam que a maior parte dos cristãos adultos se perde, e se eu tivesse o tempo de vos expor as razões sobre as quais eles se apoiam, vós estaríeis convencidos. Eu me contentarei em citar aqui Suarez, que depois de ter consultado todos os teólogos, depois de ter estudado atentivamente a questão, escreveu essas palavras. O sentimento mais comum toma que no meio cristão há mais reprovados que predestinados. Se diante da autoridade dos teólogos vocês quiserem juntar aquela dos padres gregos e latinos, achareis quase todos a dizer a mesma coisa. É o sentimento de São Teodoro, de São Basílio, de Santo Efrem, de São João Crisóstomo, mas ainda na exposição de Barônios era uma opinião comum entre os padres gregos que essa verdade foi expressamente revelada a São Simão Estilita e que era para assegurar o negócio de sua salvação que ele decidiu, logo após esta revelação, viver em pé durante 40 anos sobre uma coluna, exposto a todas as variações do tempo, modelo para todos de penitência e de santidade. Consultai agora os padres latinos e vos escutareis, São Gregório Magno, dizer-vos em termos claros: muitos vêm a obter a fé, mas poucos o reino celeste. São poucos que se salvam, diz Santo Anselmo. E Santo Agostinho fala ainda mais claramente. São, pois, poucos que se salvam em comparação com aqueles que se perdem. O mais terrível, no entanto, é São Jerônimo, que no fim de sua vida, em presença de seus discípulos, pronunciou esta terrível sentença: de 100.000, no qual a vida foi sempre má, acharás neles um apenas que merece a indulgência. Testemunhos da Santa Escritura. Mas por que procurar as opiniões dos padres e dos teólogos, quando a Santa Escritura define tão claramente essa questão? Percorrerei o Antigo e o Novo Testamento, e vós nele encontrareis uma multidão de figuras, de símbolos e de palavras que fazem destacar claramente esta verdade. São muito poucos os que se salvam. No tempo de Noé,
todo o gênero humano foi submergido pelo dilúvio, e 8 pessoas apenas foram salvas na arca. No entanto, esta arca, de São Pedro, era a figura da igreja. E essas 8 pessoas que se salvaram, retoma Santo Agostinho, significam que há muito poucos cristãos salvos, porque são muito poucos que renunciam sinceramente ao século, e que aqueles que não o renunciam mais do que por palavras, não pertencem, portanto, ao mistério representado por esta arca. A Bíblia nos diz que ainda que 2 hebreus, somente sobre 2 milhões, entraram na terra prometida depois da saída do Egito. 4 pessoas somente escaparam do incêndio de Sodoma e das outras vilas infames que pereceram com ela. Tudo isso significa que o número de reprovados, que devem ser jogados ao fogo como palha, supera em muito o número dos eleitos que o Pai Celeste deve recolher um dia como um precioso trigo no seu celeiro. Eu não terminaria, portanto, se começasse a falar aqui de todas as figuras pelas quais os livros santos confirmam esta verdade. Contentemo-nos de escutar o oráculo vivo da sabedoria encarnada, que respondeu nosso Senhor aos curiosos do Evangelho que lhe perguntaram: Senhor, serão poucos que se salvarão? Guardou ele o silêncio? Respondeu ele hesitando? Dissimulou ele seu pensamento com receio de aterrorizar a multidão? Não. Interrogado por um só, ele se endereçou a todos aqueles que estavam presentes. Vós me perguntais, disse-lhes ele, se são poucos os que se salvam? Aqui está a minha resposta. Esforçai-vos em entrar pela porta estreita, pois muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Quem fala aqui? É o Filho de Deus, a verdade eterna, que diz mais claramente ainda em outra ocasião: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele nos diz: todos são chamados, e entre todos os homens, poucos são eleitos. Mas diz: muitos são chamados, quer dizer, como explica São Gregório, que entre todos os homens, muitos são chamados à verdadeira fé, mas entre eles são poucos os que se salvam. Essas palavras, meus irmãos, são de nosso Senhor Jesus Cristo. São elas claras? Elas são verdadeiras. Diga-me agora se é possível ter a fé em seu coração e não tremer. Exame dos diversos estados. Percebo que, falando assim de todos em geral, eu falto com o meu objetivo. Apliquemos então esta verdade aos diversos estados, e vós compreendereis que é preciso renunciar à razão, à experiência, ao senso comum dos fiéis, ou confessar que a maior parte dos católicos se perdem. Existe no mundo o estado mais favorável à inocência, onde a salvação parece mais fácil, e no qual nós temos uma mais alta ideia que aquele dos padres que são os tementes de Deus? Quem não acreditará, de primeira impressão, que a maior parte dentre eles são não somente bons, mas ainda perfeitos, e no entanto eu estou tomado de horror quando escuto São Jerônimo adiantar que, embora o mundo seja pleno de padres, deles apenas 1 sobre 100 padres vivem de uma maneira conforme o seu estado. Quando ouço um servo de Deus atestar que aprendeu por revelação que o número de padres que caem diariamente no inferno é tão grande que não lhe parecia possível restar ainda tantos padres sobre a terra. Quando escuto São João Crisóstomo escrever com lágrimas nos olhos: eu não creio que sejam muitos os padres que se salvam, mas eu creio no contrário, que o número daqueles que se perdem é bem maior. Olhai mais alto ainda, veja os prelados da Santa Igreja, os párocos tendo o encargo das almas. O número daqueles que se salvam entre eles é maior que o número dos que se perdem? Escutai Tomás de Cantimpré. Ele vos recordará um fato. Em seguida,
Encarregai-vos vós mesmos de tirar as consequências. Teve um sínodo em Paris. Um grande número de prelados e de párocos, encarregados de almas, ali se achavam. O rei e os príncipes também compareceram para acrescentar brilho àquela assembleia por suas presenças. Um célebre pregador foi convidado a pregar, e durante a pregação de seu sermão, um horrível demônio apareceu-lhe e disse-lhe: Deixai de lado todos os teus livros. Se quiserdes fazer um sermão útil a esses príncipes e prelados, contentai-vos em dizer-lhes de nossa parte: Nós, príncipes das trevas, vos rendemos graças, a vós, príncipes, prelados e pastores de almas, pois por vossa negligência o maior número de fiéis se perde. Assim, nós nos reservamos de recompensar esse favor quando vós estiverdes conosco no inferno. Infelizes de vós que comandeis aos outros. Se tanto se perdem por vossa culpa, o que será de vós? Se entre aqueles que são os primeiros na Igreja de Deus são poucos que se salvam, o que virá a ser de vós? Tomai todos os estados, todos os sexos, todas as condições, maridos, esposas, viúvas, jovens moças, jovens rapazes, soldados, comerciantes, artesãos, ricos, pobres, nobres, plebeu. Que diremos de todas essas pessoas que vivem tão mal em outros lugares? São Vicente Ferrer vos mostrará por um fato o que vós deveis pensar. Ele relata que um subdiácono de Lyon, tendo renunciado à sua dignidade e estando retirado em um deserto para lá fazer penitência, morreu no mesmo dia e na mesma hora que São Bernardo. Aparecendo a seu bispo depois de sua morte, disse-lhe: Sabei, meu senhor, que na mesma hora que eu expirei, 33.000 pessoas morreram. Sobre esse número, Bernardo e eu subimos ao céu sem demora. 3 entraram no purgatório e todos os outros caíram no inferno. Nossas crônicas testemunham um fato mais assustador ainda. Um de nossos religiosos franciscanos, célebre por sua doutrina e sua santidade, pregando na Alemanha, representou com tanta força a feiura do pecado da impureza que uma mulher caiu morta de dor à vista de todos. Depois, voltando à vida, ela disse: Quando eu fui apresentada diante do tribunal de Deus, 60.000 pessoas chegaram lá ao mesmo tempo, de todas as partes do mundo. Sobre esse número, 3 foram salvas, passando pelo purgatório, e todo o resto foi condenado. Ó abismo do julgamento de Deus! De 33.000, 5 somente se salvaram. De 60.000, não tiveram senão 3 que foram ao céu. Pecadores que me escutais, de qual número sereis vós? Que tendes a dizer? O que pensais? Os 2 caminhos. Eu vejo que quase todos vós abaixais a cabeça, apreendidos de surpresa e de horror. Retirai, porém, vosso estupor, e ao invés de nos aliciarmos, tentemos tirar de nosso receio alguma vantagem. Não é verdade que existem 2 vias que conduzem ao céu, que são a inocência e o arrependimento? Ora, se eu vos demonstro que são pouquíssimos que tomam uma dessas rotas, vós concluís disso, como homens racionais, que são pouquíssimos que se salvam. E para isso vir as provas, qual idade, qual emprego, qual condição vos encontrais, onde o número de comerciantes não seja 100 vezes mais considerável que aquele dos bons, e do qual pudéssemos dizer, os bons ali são raros e os comerciantes numerosos? Podemos dizer de nossos tempos o que São Salviano disse do dele: é mais fácil achar uma multidão inumerável de pecadores mergulhados em toda sorte de iniquidades que alguns inocentes.
Quantos há entre eles, entre os servidores que sejam inteiramente honestos e fiéis em seu ofício? Quantos entre os mercadores que são justos e equitativos em seu comércio? Quantos entre os artesãos são exatos e verídicos? Quantos entre os negociantes são desinteressados e sinceros? Quantos entre os homens da lei que não traem a equidade? Quantos soldados que não calcam com os pés a inocência? Quantos chefes que não retêm justamente o salário daqueles que os servem ou que não procuram dominar seus inferiores? Em toda parte os bons são raros e os perversos numerosos. Que não sabe que hoje existe tanta libertinagem entre os jovens rapazes, tanta malícia entre os homens maduros e tanta liberdade entre as jovens moças, de vaidade entre as mulheres, de licenças na nobreza, de corrupção na burguesia, de dissolução do povo, tanta audácia entre os pobres, que podemos dizer o que Davi dizia de seu tempo. Todos parecem extraviados, e não há quem faça o bem, nem mesmo um só. Nós chegamos, ai de vós, chegamos a esse dilúvio universal de vícios predito por Oséias. Maledictum et mendacium, et furtum, et adulterium inundaverunt. O perjúrio, a mentira, o homicídio, o furto e o adultério inundaram tudo, e derrama-se sangue sobre sangue. Percorrei as ruas e as praças, os palácios e as casas, as vilas e os campos, os tribunais e os cursos, e mesmo os templos de Deus. Onde achareis vós a virtude? Ai de nós! Diz São Silvano, à exceção de um grande e pequeno número que foge do mal, o que é a Assembleia dos Cristãos, senão um porão de todos os vícios? Não está a maior parte dos homens contaminados pelo vício da impureza? E não está São João correto dizendo, o mundo inteiro, se algo tão sujo pode ser aplicado, está sentado na maldade? Não sou eu quem vos diz, é a razão que vos força a crer que entre tantas pessoas que vivem assim tão mal, são pouquíssimos os que se salvam. As confissões. Mas a penitência, dizei-vos vós, não pode ela reparar com vantagem a perda da inocência? É verdade, concordo, mas sei também que a penitência é tão difícil na prática que ou ela perdeu extremamente o uso ou os pecadores abusam extremamente dela. Que isso só basta para vos convencer que são poucos os que se salvam por esta via. Oh, que esse caminho é de difícil acesso, estreito, semeado de espinhos, horrível de ver, duro para subir. Temos nele visto em toda parte traços de derramamento de sangue e de coisas que lembram tristes lembranças. Quantos fracos nada chegaram a ver? Quantos desistem no começo? Quantos caem fastigados no meio? Quantos se abandonam miseravelmente no fim? E quão poucos são os que nele perseveram até a morte? Santo Ambrósio declara que é mais fácil achar homens que guardaram a inocência que entre eles achar quem tenha feito uma penitência conveniente. Se vós considerais a penitência enquanto sacramento, quantas confissões censuradas, quantas apologias estudadas, quantos arrependimentos enganosos, quantas promessas falsas, quantos propósitos ineficazes, quantas absolvições inválidas. Por acaso olhai como válida a confissão daquele que se acusa de seus pecados desonestos, do qual ele se guarda da ocasião próxima de levá-lo ao pecado, ou daquele que se acusa das injustiças manifestas, sem ter intenção de reparar o tanto que ele pode, ou daquele que apenas tendo confessado, recai nas mesmas iniquidades? Ó abusos horríveis de um tão grande sacramento! Um se confessa para evitar a excomunhão, o outro para dar-se a si mesmo a reputação de um penitente. Aquele se livra de seus pecados para acalmar seus remorsos. Esse é que se esconde por vergonha. Certos pecados ele acusa imperfeitamente por malícia,
outros descobre por hábito. Aquele não se propôs ao verdadeiro fim do sacramento. Aquele falta-lhe a dor necessária. Ao outro falta um firme propósito. Pobres confessores, quantos esforços não vos é preciso para convencer a maior parte dos penitentes a essas resoluções, a esses atos, sem os quais a confissão é um sacrilégio, a absolvição, uma condenação e a penitência, uma ilusão. Onde estão agora aqueles que acreditam que o número dos eleitos entre os cristãos é maior que aquele de reprovados e que, para autorizar a opinião deles, convencem disso a maior parte dos católicos adultos que morrem em seus leitos, munidos de sacramentos da Igreja? Então, pois, a maior parte dos católicos adultos é salva? Oh, que belo raciocínio! É preciso dizer totalmente o contrário. A maior parte dos católicos adultos se confessa mal durante toda a vida. Então, ainda com mais forte razão, eles se confessam mal no momento da morte. Concluímos, pois, que a maior parte é condenada. Eu digo, de todas, a mais certa. Porque uma pessoa que está morrendo, que não tenha confessado-se bem quando estava bem de saúde, terá uma condição ainda mais difícil para fazê-lo, quando estiver na cama, com o coração pesado, a cabeça instável, a mente confusa. Quando é confrontado, em muitos aspectos, por situações recentes, ocasiões ainda frescas, por hábitos adotados e, acima de tudo, por demônios, que estão buscando, por todos os meios, lançá-lo no inferno. No entanto, se a todos esses falsos penitentes vós acrescentardes tantos outros pecadores que morrem de improviso no pecado, ou pela ignorância dos médicos, ou pela falta dos pais que morrem envenenados ou enterrados em um terremoto, ou atacados de um acidente vascular cerebral, ou em uma queda, ou em um campo de batalha, ou em uma rixa, ou pegos em uma armadilha, ou atacados por um relâmpago, ou queimados, ou afogados, não é forçoso concluir que a maior parte dos cristãos adultos é condenada? É o raciocínio de São João Crisóstomo. A maior parte dos cristãos, disse esse santo, não direcionam todas suas vidas no caminho do inferno? Por que, pois, vos surpreendeis de que a grande parte deles vai para o inferno? Para chegar à porta é preciso pegar o caminho que a ela nos leva. Que tendes vós para responder assim a um tão forte argumento? Como as areias do mar, como as estrelas do firmamento. A resposta, vós me direis, é que a misericórdia de Deus é grande. Sim, mas para aqueles que o temem. Misericórdia Domini super timentes eum. A misericórdia do Senhor se estende sobre aqueles que o temem. Diz o profeta, mas sua justiça é grande para aquele que não o teme, e ele reprova todos os pecados teimosos. Discedit a me, homines operaro iniquitatis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Mas então vós me direis, para quem é então o paraíso, se ele não é para todos os cristãos? Ele é para os cristãos, sem dúvida, mas para aqueles que não desonram este seu caráter e que vivem como cristãos. E além disso, se há um número de cristãos adultos que morrem na graça de Deus, vós acrescentardes aquela multidão inumerável de crianças que morreram depois do batismo, antes de terem chegado ao uso da razão, vós não mais vos surpreendereis com o que o apóstolo São João disse falando dos eleitos. Eu vi uma grande multidão que ninguém poderia contar. E é aí que erram aqueles que pretendem dizer que o número dos eleitos entre os católicos é maior que o de reprovados. É certo que se vós tomardes todos os católicos juntos, a maior parte se salva, porque após as observações que foram feitas, a metade das crianças, sobre as que morrem depois do batismo, morreram antes do uso da razão.
No entanto, se a esse número vós ajuntardes os adultos que conservaram o vestido da inocência, ou que após ter contaminado, lavaram-na nas lágrimas da penitência, é certo que a maior parte está salva. E é isso que explica essas palavras do apóstolo São João. Eu vi uma grande multidão. E essas outras de Nosso Senhor. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se repousarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E essas outras figuras que temos costume de citar em favor desta opinião. Mas se falamos dos cristãos adultos, a experiência, a razão, a autoridade, a conveniência e a escritura concordam-se em provar que a maior parte se condena. Não acrediteis por isso que o paraíso seja deserto. É antes o contrário. É um reino muito populoso. E se os reprovados são também tão numerosos quanto as areias do mar, os eleitos são o tanto quanto as estrelas do firmamento. Quer dizer, então, que tanto uns como os outros são inumeráveis, embora em proporções muito diferentes. São João Crisóstomo, pregando um dia na Catedral de Constantinopla e considerando esta proporção, não pôde conter-se em tremer de horror. Quantos, diz ele, entre esse povo tão numeroso, acreditais que haverão de eleitos? E sem esperar a resposta, acrescentou: entre tantos milhares de pessoas, não achareis 100 que se salvem, e entre esses 100, eu ainda tenho dúvida. Que coisa horrível! O grande santo acreditava que em um povo tão numeroso teria apenas 100 que deveriam se salvar, e ainda não estava certo ele deste número. Que acontecerá de vós que me escutais? Ó Deus grande, não posso nisso pensar sem tremer. É uma coisa bem difícil, meus irmãos. A salvação. Pois, segundo a máxima dos teólogos, quando um fim exige grandes esforços, poucos somente o atingem. É por isso que o doutor angélico, Santo Tomás, depois de ter, com sua imensa erudição, pesado todas as razões, pró e contra, conclui no fim que a maior parte dos católicos adultos se perde. A beatitude eterna excede o estado comum da natureza, sobretudo desde que ela está privada da graça original, e por isso é pequeno o número dos que se salvam. Deus Pai justo. Tirai, pois, dos vossos olhos esta venda, no qual vos cega o amor próprio, e que vos impede de crer em uma verdade assim evidente, dando-vos as ideias mais falsas sobre a justiça de Deus. Pai justo, o mundo não vos conheceu, portanto, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não diz Pai Todo-Poderoso, Pai bondosíssimo, misericordioso. Ele diz Pai justo, para nos fazer entender que de todos os atributos de Deus, nenhum é tão pouco conhecido como sua justiça, porque os homens recusam crer no que eles têm receio de experimentar. Tirai, pois, o véu que vos cobre os olhos e diga com lágrimas: ai de mim! A maior parte dos católicos, a maior parte dos habitantes deste lugar, e talvez mesmo deste auditório, será condenada. Qual tema merece mais vossas lágrimas? O rei Xerxes, vendo do alto de uma colina seu exército composto de 100.000 soldados disposto em ordem de batalha, e considerando que de tudo isso não haveria um só homem vivo em 100 anos, não pôde conter suas lágrimas. Não temos nós muito mais razão de chorar, pensando que de tantos católicos a maior parte será condenada? Esse pensamento não deveria ele tirar de nossos olhos córregos de lágrima, ou ao menos excitar em nossos corações o sentimento de compaixão que provou certa vez o venerável Marcelo de São Domingos, religioso agostiniano? Como ele meditava um dia sobre as penas eternas, o Senhor mostrou-lhe quantas almas iam naquele momento ao inferno,
e fez-lhe ver um caminho muito largo, onde 22.000 reprovados corriam em direção ao abismo, batendo-se uns aos outros. A esta vista, o servo de Deus, estupefato, exclamava: "Oh, que número, que número! E ainda vêm outros! Ó Jesus, que loucura! Deixai-me, pois, repetir com Jeremias: quem dará água à minha cabeça e uma fonte de lágrimas aos meus olhos? E eu chorarei aqueles que a filha do meu povo perdeu. Pobres almas! Como correis vós assim tão ansiosos para o inferno? Porém, por favor, escutem-me um instante. Ou vós compreendeis isso que eu quero dizer, se salvar e se perder por toda a eternidade, ou bem, vós não compreendeis. Se vós compreendeis, e se malgrado isso não vos decidirdes hoje a mudar de vida, a fazer uma boa confissão e calcar o mundo aos pés, em uma palavra, a fazer todos os vossos esforços para ser do pequeno número daqueles que se salvam, eu digo que vós não tendes a fé. Se vós não compreendeis, vós sois mais desculpáveis, pois é preciso dizer que vós perdestes o sentido. Se salvar durante toda a eternidade, se perder por toda a eternidade, e não fazer todos os esforços para evitar um e assegurar o outro, é uma coisa que não se pode conceber. Talvez não acrediteis ainda nas verdades terríveis que eu venho vos ensinar, mas esses são os teólogos mais consideráveis, os padres mais ilustres, que vos falou pela minha boca. Como podeis vós, pois, resistir a essas razões, fortificadas por tantos exemplos, por tantas palavras da Escritura? Se apesar disso ainda hesitais, e se a vossa mente se inclina para a direção oposta, esta mesma consideração não será suficiente para vos fazer tremer? Demonstra que não vos preocupais muito com a vossa salvação. Sobre esta matéria tão importante, um homem de bom senso é mais afetado pela menor dúvida do risco que corre do que pela evidência da ruína total noutros assuntos em que a alma não está implicada. Também um de nossos religiosos, o bem-aventurado Guile, tinha costume de dizer que se um só homem devia ser condenado, ele teria feito todo o possível para assegurar que não seria ele. Que devemos nós, pois, fazer? Nós que sabemos que não somente entre todos os homens, mas ainda entre os católicos, a maior parte será condenada? O que devemos nós fazer? Tomar a resolução de pertencer ao pequeno número daqueles que se salvam. Se Cristo, dizeis vós, queria me condenar, por que ele me colocou no mundo? Cale a boca, língua temerária. Deus não criou ninguém, nem mesmo os turcos, para condená-los. Mas quem quer que se condena porque bem quis. Eu quero, pois, empreender agora a defesa da bondade de meu Deus e vingá-lo de toda blasfêmia. Esse será o tema do segundo ponto. Antes de ir mais longe, recolha de um lado todos os livros e todas as heresias de Lutero e de Calvino, e do outro os livros das heresias dos pelagianos, dos semi-pelagianos, e colocai no fogo. Uns destroem a graça, outros a liberdade, e todos são cheios de erros. Jogai-os, pois, ao fogo. Todos os reprovados trazem gravados em suas frontes o oráculo do profeta Oséias. Tua perda vem de ti, a fim de que eles possam compreender que quem quer que se condena por sua própria malícia e porque quer se condenar. Peguemos em primeiro lugar por base estas duas verdades incontestáveis. Deus quer que todos os homens se salvem, e todos têm necessidade da graça de Deus. No entanto, se eu vos demonstro que Deus tem a vontade de salvar todos os homens, e que por isso ele lhes dá a todos sua graça, com todos os outros meios necessários para obter esse fim sublime, vós sereis forçados a concordar que quem quer que se condene deve a responsabilidade à sua própria malícia, e que se o maior número de cristãos é reprovado,
é porque eles querem. Tua perda vem de ti. Em mim está somente o seu seguro. Que Deus tenha verdadeiramente vontade de salvar todos os homens, ele nos declara em 100 lugares dos livros santos. Eu não quero a morte do pecador, mas antes que ele se converta e que ele viva. Eu vivo, diz o Senhor, eu não quero a morte do ímpio. Convertei-vos e vivei. Quando alguém deseja muito uma coisa, dizemos que ele morre de desejo. É uma hipérbole, mas Deus quis e quer ainda tão fortemente a nossa salvação que ele por ela morreu de desejo, e ele sofreu a morte para nos dar a vida. Essa vontade de salvar todos os homens não é, pois, em Deus uma vontade afetada, superficial e aparente. É uma vontade verdadeira, efetiva e benfeitora, pois ele nos fornece todos os meios mais perfeitos para nos salvar. Ele nos dá não para que eles não tenham então seu efeito, ou porque ele quer que eles não tenham, mas ele nos dá com uma vontade sincera, com a intenção de que elas obtenham seus efeitos, e se eles não obtêm, ele se mostra aflito e ofendido. Ele ordena aos reprovados que eles mesmos empreguem a obra de sua salvação. Ele para isso os exorta, para isso os obriga, e se eles não fazem, eles pecam. Eles podem, pois, o fazer e assim se salvarem. Bem mais Deus, vendo que sem sua ajuda nós não poderíamos mesmo nos servir de sua graça, nos dá outros socorros, e se eles ficam algumas vezes ineficazes, a culpa disso é nossa, porque com esses mesmos socorros, em acto primo, como dizem os teólogos, com esses mesmos socorros, no qual um o abusa e com os quais ele se condena, um outro pode fazer o bem e se salvar. Ele o poderia mesmo com socorros menos poderosos. Sim, pode acontecer que um abuse de uma graça maior e se perca, enquanto o outro, que coopera com uma graça menor, se salve. Se, pois, alguém se afasta da justiça, da santidade, exclama Santo Agostinho, ele é arrebatado por seu livre-arbítrio, incitado por sua concupiscência, enganado por sua própria persuasão. Mas, para aqueles que não escutam a teologia, aqui está o que eu tenho a dizer-lhes. Deus é tão bom que, quando ele vê um pecador correndo para a sua perdição, ele corre atrás dele, chama-o, suplica-lhe e o acompanha até as portas do inferno. E o que não faz ele então para convertê-lo? Ele envia-lhe boas inspirações, santos pensamentos, e se ele não aproveita, ele se zanga, se indigna e o persegue. Vai ele ferir-lhe? Não. Ele deixa isso de lado e o perdoa. Mas o pecador não se converte ainda. Deus envia-lhe uma doença mortal. Tudo está acabado para ele, sem dúvida. Não, meus irmãos, Deus o cura. O pecador se obstina no mal, Deus procura na sua misericórdia algum novo meio. Ele lhe dá ainda 1 ano, e o ano acaba, e aceita dar ainda um outro. Mas, se malgrado tudo isso o pecador quer se lançar no inferno, que faz Deus? O abandona? Não, ele o toma pela mão. E enquanto ele tem um pé no inferno e outro fora, ele o exorta ainda, e suplica-lhe a não abusar de suas graças. No entanto, eu vos pergunto, se esse homem se condena, não é verdade que ele se condena contra a vontade de Deus? E por que ele quer se condenar? Venham dizer-me agora, se Deus queria me condenar, por que colocou-me no mundo? Não tem desculpa. Pecador ingrato, aprendei hoje que se vós vos condenais, não é pois a Deus que é preciso responsabilizar, mas a vós e a vossa própria vontade. Para vos convencerdes disso, descei até as portas do abismo. De lá vos farei vir algum desses infelizes reprovados que queimam no inferno,
a fim de que ele vos explique esta verdade. E aqui está um. Dizei-me, quem és tu? Eu sou um pobre idólatra, nascido em uma terra desconhecida. Eu nunca escutei falar nem do céu, nem do inferno, nem do que eu sofro agora. Pobre infeliz, vai-te, não és tu que procuro. Que algum outro venha, ei-lo aqui. Quem és tu? Eu sou um cismático, dos últimos confins da Tartária. Eu vivi sempre em um estado selvagem, sabendo apenas que há um Deus. Isto não é o que eu pergunto, retornai ao inferno. E aqui está um outro. E tu, quem és? Eu sou um pobre herético do norte. Eu nasci sobre o polo, sem jamais ter visto nem a luz do sol, nem a luz da fé. Isso não é ainda o que eu quero. Retomai ao inferno. Meus irmãos, eu tenho o coração quebrado ao ver que entre os reprovados, esses infelizes que nunca reconheceram nada da verdadeira fé. Sabei, portanto, que a sentença de condenação foi pronunciada contra eles. Nós dizemo-lhes, perditio tua ex te. Eles se condenaram porque eles quiseram. Tua perdição está em ti. E quantos foram os socorros que eles receberam de Deus para se salvar? Não os conhecemos, mas eles sabem bem. E eles gritam agora, vós sois justos, Senhor, e vossos julgamentos são retos. Vós deveis saber, meus irmãos, que a lei mais antiga é a lei de Deus, e que todos nós portamos escrita em nossos corações, na qual aprendemos sem mestres, e que é suficiente ter a luz da razão para conhecer todos os preceitos desta lei. É por isso que os próprios bárbaros se escondiam para cometer seus pecados, porque eles sabiam que era o mal o que eles faziam. E eles estão condenados por não terem observado a lei natural que eles tinham gravado em seus corações. Pois, se a tivessem observado, Deus teria feito antes um milagre do que deixá-los se condenarem. Ele lhes enviaria alguém para os instruir e lhes dar outros socorros, nos quais eles se tornaram indignos por não viverem conforme as inspirações de sua própria consciência, que nunca faltou-lhes em advertir do bem que deviam fazer e do mal que deviam evitar. Assim também é sua consciência que os acusa no tribunal de Deus. É ela que lhes diz continuamente no inferno, perditio tua ex te, perditio tua ex te. Eles não sabem o que responder, e são forçados a confessar que eles mereceram essa sorte. No entanto, se esses infiéis não têm desculpa, terão desculpas para um católico, que tinha à sua disposição tantos sacramentos, tantos sermões e tantos socorros? Como ousa ele dizer, se Deus deveria me condenar, por que me colocou ele no mundo? Como ousa ele falar assim, quando Deus lhe dá tantos socorros para se salvar? Terminemos, pois, de confundi-lo. A sorte dos católicos pecadores. Respondei vós que sofreis nos abismos. Há católicos entre vós? Oh, se há, e quantos? Que um deles venha, pois, aqui. É impossível, eles estão extremamente no fundo, e para fazer-os vir, precisaria revirar completamente o inferno. É mais fácil para um daqueles que ali caem. Eu me dirijo, pois, a ti que vives no hábito do pecado mortal, no ódio, na lama do vício impuro, e que a cada dia te aproximas ainda mais do inferno. Pare, retornai no sentido contrário. É Jesus que te chama, e que por suas feridas, como que sendo tantas vozes eloquentes, te gritam. Meu filho, se tu te condenares, tu não terás a queixar senão de ti. Perditio tua ex te. Elevai os olhos e veja quantas e quantas graças eu te enriqueci, a fim de assegurar sua salvação eterna. Eu poderia te fazer nascer em uma floresta de bárbaros. Foi o que fiz a muitos outros, mas fiz-te nascer na fé católica. Fiz com que fosses educado por um bom pai e uma mãe excelente, com as instruções e ensinamentos mais puros.
Se for condenado apesar de tudo isso, a quem será atribuída a falta? A ti, meu filho, a ti. Perditio tua ex te. Eu tive paciência contigo. Eu te escutei durante longos anos. Eu te escuto ainda hoje na penitência. Se malgrado tudo isso, te condenas, de quem é a falta? É tua, meu filho, é tua. Perditio tua ex te. Tu sabes quantos são mortos em reprovação diante dos teus olhos. Esses eram uma advertência para ti. Sabei quantos outros eu recoloquei no bom caminho para te dar o bom exemplo. Tu te lembras o que te disse esse excelente confessor? Fui eu quem o fiz dizer. Não te exortou ele para que mudes de vida, a fazer uma boa confissão? Era eu quem lhe inspirava. Lembra-te daquele sermão que te tocou o coração? Fui eu quem havia conduzido, e aquilo se passou entre mim e ti, no segredo de teu coração. Tu não o saberás esquecer. Essas inspirações interiores, esses conhecimentos tão claros, esses remorsos contínuos de tua consciência, tu ousarás negá-los? Tudo isso eram tantos socorros de minha graça, porque eu queria te salvar. Eu os recusei a tantos outros, e eu lhes dei a ti, porque eu te amei eternamente. Meu filho, quantos outros, se eu lhes falasse também eternamente, o que eu te falo hoje, se recolocariam no bom caminho. E tu me viras costas. Escute o que eu vou te dizer, e serão minhas últimas palavras. Tu me custaste sangue. Se malgrado este sangue que eu derramei por ti, tu queres se condenar, não te queixes de mim. Não acuse outro a não ser a ti. E durante toda a eternidade não esqueça que se tu te condenas contra a minha vontade. Tu te condenas porque tu queres te condenar. Perditio tua ex te. Ah, meu bom Jesus! Mesmo as pedras se dividiriam diante dessas doces palavras, de expressões assim tão afetuosas. Ah, que alguém que manifeste querer se condenar com tantas graças e socorros! Se para isso ainda tem alguém, que me escute, e que ele resista depois, se puder. Se vós quiserdes, vós vos salvareis. Barônio lembra que Juliano, o apóstata, depois de sua infame apostasia, concebeu um ódio tão grande contra o batismo que ele procurava dia e noite os meios de cancelá-lo. Ele preparou para isso um banho com sangue de cabras e se colocou nele, querendo com esse sangue impuro de uma vítima consagrada a Vênus retirar de sua alma o caráter sagrado do batismo. Essa conduta vos parece abominável, mas se Juliano tivesse atingido seu desejo, é certo que ele sofreria muito menos no inferno. Pecadores, o conselho que eu quero vos dar vos parecerá sem dúvida estranho, e, no entanto, para conseguir o bem, esse conselho, pelo contrário, inspirado por uma tenra compaixão por vós. Eu vos conjuro, pois, de joelhos, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo coração de Maria, que mudem de vida, que vos recoloqueis no caminho que conduz ao céu, e de fazer tudo o que vós puderdes para pertencerdes ao pequeno número dos eleitos. Se ao invés disso, vós quereis continuar a caminhar na via que conduz aos infernos, achai ao menos o meio de cancelar de vós o batismo. Infelizes de vós, se vos transportais ao inferno, tendo gravado em vossa alma o nome sagrado de Jesus Cristo e o caráter sagrado de cristão. Vossa confusão por causa disso será ainda maior. Fazei, pois, isso que eu vos aconselho. Se não quer vos converter, ide a partir de hoje, pedir ao vosso pároco para tirar vosso nome do registro dos batizados, a fim de que não reste mais nenhuma lembrança que fostes cristão. Suplicai ao vosso anjo da guarda de cancelar de seu livro as graças, as inspirações e os socorros que ele vos deu por ordem de Deus, pois infelizes de vós, se ele os lembrar. Dizei a nosso Senhor que ele retome para si a sua fé.
o seu batismo e os seus sacramentos. Vós estáis arrependidos de horror por este tipo de pensamento. Jogai-vos, pois, aos pés de Jesus Cristo e dizei-lhes, com lágrimas nos olhos e com o coração contrito: Senhor, eu confesso que até aqui eu não vivi como cristão. Eu não sou digno de ser contado entre os vossos eleitos. Reconheço que mereço a condenação. Mas vossa misericórdia é grande, e cheio de confiança em vossa graça, eu protesto que eu quero salvar a minha alma, e portanto sacrifico minha fortuna, minha honra e até mesmo minha vida, contanto que eu salve a minha alma. Até aqui eu fui infiel, eu me arrependo, eu deploro e detesto minha infidelidade, e vos peço, disso humildemente, perdão. Perdoai-me, meu bom Jesus, e fortificai-me ao mesmo tempo, a fim de que eu me salve. Eu não vos peço nem riquezas, nem honras, nem prosperidade. Eu peço apenas uma coisa, a salvação da minha alma. E vós, ó Jesus, que dizeis? Aqui está a ovelha errante que voltou a vós. Ó bom pastor, abraçai esse pecador arrependido. Abençoai suas lágrimas e seus suspiros. Ou antes, abençoai esse povo, tão bem disposto, e que não quer mais buscar outra coisa, além da sua salvação. Protestemos, meus irmãos, aos pés de nosso Senhor, que nós queremos, custe o que custar, salvar nossa alma. Falemo-lhes com lágrimas nos olhos. Bom Jesus, eu quero salvar a minha alma. Ó benditas lágrimas, ó bem-aventurados suspiros. Eu quero, meus irmãos, mandar-vos novamente hoje todos os consolos. Se, pois, vós me pedis meus sentimentos sobre o quanto número dos eleitos, ei-lo aqui. Quer tenham muitos ou poucos eleitos. Eu digo que aquele que quer se salvar, se salva, e que ninguém se perde se não quer se perder. E se é verdade que são poucos que se salvam, é porque existem poucos que vivem bem. De resto, comparem essas duas opiniões. A primeira, que diz que a maior parte dos católicos é condenada. A segunda, que pretende ao contrário, que a maior parte dos católicos é salva. Representai-vos um anjo enviado por Deus para confirmar a primeira opinião, que venha dizer-vos não somente que a maior parte dos católicos é condenada, mas que de toda esta multidão aqui presente, um apenas será salvo. Se você obedece os mandamentos de Deus, se você detesta a corrupção do século, e se você abraça com o espírito de penitência a cruz de Jesus Cristo, você será então este único que será salvo. Representai-vos em seguida que este anjo volta entre vós, e que para confirmar a segunda opinião, ele vos diz que não somente a maior parte dos católicos é salva, mas que todo este auditório, uma só pessoa será condenada, e todos os outros se salvarão. Se você continua depois disso, com vossas deteriorações, vossas vinganças, vossas ações criminais e com vossas impurezas, vós sereis então este único que será condenado. Para que serve, pois, saber se são poucos ou muitos que se salvam? Empregai-vos em garantir vossa salvação certa, por vossas obras boas. Nos diz São Pedro: se vós quiserdes, vós vos salvareis, disse São Tomás de Aquino à sua irmã, que perguntou-lhe o que ela devia fazer para ir ao céu. Eu vos digo a mesma coisa, e aqui está como prova minha asserção. Ninguém se condena se não peca mortalmente, isto é de fé. Ninguém peca mortalmente se não quer. É uma proposição teológica incontestável. Logo, ninguém vai ao inferno se ele não quer. A consequência é evidente. Isso não é suficiente para vos consolar? Chorai os pecados passados. Confessai-vos bem. Não pequem mais no futuro. E se vós sereis todos salvos. Por que, pois, tanto te atormentar, desde que é certo que para ir para o inferno é preciso pecar mortalmente, e que para pecar mortalmente é preciso querer? E, por consequência, não vamos ao inferno somente se queremos?
Isso não é uma opinião, mas uma verdade incontestável e bem consoladora. Que Deus vos faça compreender e vos abençoe. Amém.